se calará, de louvar-te, de render-te glória, pois a minha alma não se esquecerá de tua graça, de teu grande amor. Minha voz não se cansará de falar de ti ao mundo afora, pois a tua mão se estenderá ao cansado, ao que vive a dor. Faz-me apenas de tua cruz falar, dá-me ser somente um servo teu. Vem, transforma, cria em mim um novo ser, servo pronto e submisso a te adorar. Dias de temor ou paz, liberdade ou guerra, torna-me capaz de mostrar ao mundo que somente tu és meu Senhor. Faz-me apenas de tua cruz falar, dá-me ser somente um servo teu. Cria em mim um novo ser, servo pronto e submisso a te adorar. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre você e a sua família, especialmente pelos próximos minutos que vamos passar aqui todos conectados por esse canal em culto, em louvor, em adoração, em comunhão ao nome do Senhor Jesus. Vocês já sabem que eu sempre começo essa saudação trazendo uma boa notícia. Uma boa notícia é um convite, é um chamado, feito há muito tempo atrás, pelo Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, quando Jesus disse assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados, preocupados, ansiosos, sobrecarregados de religião, de opressão da vida. Venham a mim, porque eu lhes darei descanso, disse o Senhor Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Em mim, disse Jesus, vocês vão encontrar descanso, paz, contentamento para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o convite de Jesus, feito pelo Senhor Jesus. Mais uma vez, vocês dedicam esse momento aqui muito especial, alguns minutos muito preciosos, para serem conduzidos em Cristo Jesus. Esteja você sozinho aí na sua casa, onde você estiver em particular, ou esteja você reunido com a sua família, com amigos e outras pessoas. Em espírito e em verdade, na mesma fé que nos une, sejam muito bem-vindos para esse tempo, alguns minutos, repito, de adoração, louvor, comunhão, dedicação, edificação e consagração a Cristo Jesus. Nesses atos litúrgicos, você verá que há um chamado claro, feito por Deus, pelo Senhor Jesus para a sua vida e para a sua família. Nós estamos passando por muitas crises. Crise política, crise social, crise econômica, crise na saúde pública. Mas seja qual for o momento que estejamos passando, há um convite, há um chamado, feito por Deus, feito pelo Senhor Jesus, para você e para a sua família. Que o Senhor Deus, Ele mesmo, nos abençoe
por aqui, por esse canal, para que possamos ouvir a sua voz e atender prontamente com fé, com obediência, com confiança, com esperança ao chamado do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Queridos irmãos, graça e paz, é uma honra estarmos novamente juntos para cultuar a Deus. Eu quero convidar você a estarmos orando. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Grande Deus, grande Pai, nós queremos nesse momento orar a Ti mais uma vez. Em Tua presença nos entregamos, Senhor, te pedindo, Pai, que o Senhor venha sobre nós com o Teu Santo Espírito, com a Tua palavra santa, viva e eficaz. Que ao final desse culto, Senhor, não sejamos mais os mesmos, mas que possamos ser transformados diante da Tua face, pelo poder da Tua glória, pelo poder da Tua palavra, pela unção do Teu Espírito, Senhor. Fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, sempre sobre nós. Visita cada casa, cada lar onde esse culto alcança, Pai. Cada pessoa que precisa de Ti, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, que a Tua presença santa se faça, porque quando a Tua voz fala, mais ninguém se pode ouvir. Nós te louvamos, agradecidos, por mais uma vez termos a oportunidade de Te cultuar neste domingo. Louvado seja o Teu santo nome nesse Teu santo dia. Oramos em nome de Jesus, a Tua igreja diz amém.
Amada Igreja, façamos a leitura da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 6. Leiamos. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus.
Quão grande é o nosso Deus! Quão grande é o nosso Deus e poderoso Ele é, meus irmãos, como ouvimos e cantamos por aqui. Isaías capítulo 48, versículos 12 a 19, é o texto bíblico da nossa reflexão e meditação nessa noite. Essa passagem hoje encerra as pregações que foram feitas nos meses de maio e junho, nos capítulos 40 a 48 do livro desse precioso profeta do Antigo Testamento, o profeta Isaías. Na passagem de hoje, aprendemos que para ser fortalecidos e renovados em aliança, o próprio Deus nos chama de volta para Ele, para caminhar com Ele, para andar com Ele. Você verá nessa passagem que Deus chamou Ciro para libertar o seu povo de uma situação política geográfica. No entanto, o chamado de Deus é muito mais do que um domicílio, um novo lugar. É um chamado para uma vida com Ele. E é o que essa passagem e a reflexão nos mostra nesse momento. Versículo de número 12 diz assim: Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me ouviu a mim e o seu Espírito. Versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, aquele que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deve andar. Versículo 18. Ah, Israel, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Ah, Israel, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, versículo 19, também a tua posteridade seria como a areia, os teus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído diante de mim. Que o Senhor, mais uma vez, aplique a sua leitura e a meditação da sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, em maio e junho chegamos ao término dessa jornada, então, em Isaías, capítulo 48 até o capítulo 40 até o capítulo 48, e faço aqui uma reflexão com você. Quantas pessoas hoje você conhece que estão longe do caminho do Senhor, igual ao povo de Israel naquela época? Quantos estão exilados e isolados em alguma terra estranha, na sua própria Babilônia, com aparentes ganhos, com relativa religiosidade, com uma sensação de bem-estar? Detalhe, sem Cristo e sem o Evangelho. Quantas pessoas você conhece? Quantos você conhece que já ouviram falar de uma vida real com Cristo? Sim, só que ainda estão distantes, indiferentes e não assumiram um compromisso real com o Evangelho de Cristo Jesus. Por que tenho feito essa reflexão? Por que tenho feito essas perguntas? Porque ao olhar para esse texto, ao olhar para essa passagem, vamos perceber que é exatamente esse o quadro do povo de Israel, o povo de Deus. A passagem bíblica lida mostra que havia um distanciamento danoso da parte do próprio povo de Israel para com o Senhor, para com o Redentor. Eles estavam distantes de Jerusalém, sim, mas havia um distanciamento mais danoso, terrível.
Eles não prestavam atenção à vontade de Deus para uma vida com Ele. Fosse lá em Jerusalém, ou agora no exílio babilônico, eles entraram para uma vida de afastamento em relação ao Senhor, porque o texto diz que o coração deles era idólatra, orgulhoso e obstinado. Versículo 4 é o próprio Deus quem diz: porque eu sabia, Israel, que vocês são cabeças duras, obstinados e arrogantes, numa linguagem contemporânea. É esse o quadro do povo de Israel. Era um distanciamento não só de Jerusalém, lá no exílio babilônico, mas o quadro é terrível. É um distanciamento do coração, da alma, da fé, da obediência. Sem a devida atenção aos caminhos do Senhor, ao que era útil da parte de Deus, eles entraram num aparente progresso, no ligeiro ganho que a vida poderia dar. Só que aquilo era tudo auto-engano, máscara, mentira, resultante da idolatria de si mesmo e da indiferença quanto aos mandamentos e à palavra de Deus. Foi por isso que com exclamações, versículo 18 e 19, que Deus revelou o retrocesso na vida deles, sem seguir o caminho que deveriam andar. Quando Deus diz: ah, Israel, se vocês tivessem me ouvido desde o começo, ouvido a voz dos meus mandamentos, a vida de vocês teria sido como um rio transbordante, a vida de vocês teria tido bênçãos fluindo como as ondas do mar sobre a sua família, seus filhos e seus netos. É com exclamações que Deus olha para aquele quadro de Israel. Em Jerusalém ou na Babilônia, o quadro era crônico, era o mesmo. O distanciamento do coração quanto à vontade e os mandamentos do Senhor. Por isso que, por amor da glória do seu próprio nome, por amor do seu próprio nome, Deus reafirmou o seu decreto de levantar o grande imperador Ciro para libertar o seu povo. Versículos 11, 14 e 15, que diz assim: pois é, eu mesmo, o Senhor, eu mesmo vou usar o meu amado Ciro para fazer o que eu quero com a Babilônia. Eu falei, sim, diz o Senhor, fui eu mesmo o chamei para libertar o meu povo do exílio da Babilônia. Só que, reafirmo, não era somente um retorno para a cidade de Jerusalém que Deus queria da parte do seu povo. Não era só uma mudança social, uma mudança política, uma mudança de domicílio, uma mudança geográfica. Não era só isso que Deus queria, meus irmãos, não. O povo de Israel precisava voltar o coração e a mente ao Senhor. Foi por isso que logo no início dessa reflexão eu fiz essas perguntas para você. Igual ao povo de Israel, similar ao povo ali no exílio, quantas pessoas que você conhece que hoje estão longe do caminho do Senhor? Quantas pessoas estão vivendo com uma aparente paz, com uma aparente prosperidade, com um relativo bem-estar, só que sem o Evangelho, sem a graça, sem o poder transformador de Deus e do seu Santo Espírito? Eu pergunto se você conhece alguém, mas eu me dirijo especialmente a você e a sua família. Será que vocês também não se encontram dessa forma hoje, distantes do caminho do Senhor? Para reverter esse quadro, quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus, quão poderoso Ele é, como nós aprendemos nesses 2 últimos meses, maio e junho, com essas reflexões, para reverter esse quadro, para reverter aquela indisposição mental, para reverter aquela dureza de coração,
Deus não somente os libertou da Babilônia, daquele império militar, social, político, mas principalmente, meus irmãos, Deus os chamou de volta para uma vida de fé, uma vida de confiança, uma vida de obediência aos seus mandamentos. Deus falou da seguinte forma para reverter aquela situação do coração deles. No versículo 12 e 13, Deus diz: ouça Jacó, ouça Israel, eu sou aquele que deu nome a vocês. Eu mesmo, fui eu quem começou as coisas em relação a vocês e eu vou levá-las à conclusão. Deus diz: vejam só, parem para pensar, pensem comigo. A terra é obra da minha mão, feita à mão, certo? Certo. Os céus também foram feitos por mim, de horizonte a horizonte. Correto? Correto. Só que tem um detalhe. Quando eu falo, Israel, quando eu falo para os céus, quando eu falo para a terra, eles se colocam em pé e prestam atenção ao que eu falo. Eles prestam atenção ao que eu digo. Então, Israel, diz o Senhor, versículos 14 e 16, venham todos, reúnam-se e ouçam, cheguem mais perto de mim, ouçam atentamente a minha voz. É praticamente um apelo que Deus faz, uma exortação que Deus faz para o povo de Israel, chamando de volta para si, mas não somente uma mudança geográfica, principalmente uma mudança do coração e da mente. Portanto, irmãos, para ser fortalecidos e renovados em aliança, Deus os chama de volta, Deus chamou o seu povo de volta e Deus nos chama de volta para Ele hoje. É sempre, como foi, é e sempre será, é um chamado para andar em sintonia com a voz do bom pastor, como lemos já nesse ato de culto. É um chamado para viver na cadência e no ritmo do nosso Criador, Redentor e Resgatador. É um chamado para um compromisso, uma jornada de fé com Deus, de confiança, de esperança, de obediência de coração ao santo e eterno do Senhor. Não é somente mudança econômica, não é somente mudança geográfica, mudança de domicílio. O chamado de Deus é um chamado para viver perto dele, com ele, é uma mudança de coração, é o chamado de Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, o mesmo chamado do Senhor, de Deus, no Antigo Testamento, para o seu povo, o povo de Israel, foi também o chamado do Senhor Jesus, do nosso Salvador, do nosso Senhor. No Novo Testamento, o Senhor Jesus fez o mesmo chamado para seus discípulos, que é o mesmo chamado que é feito para mim e para você. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17, está escrito assim: disse Jesus, não são os que têm saúde que precisam de médico. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Saúde aqui como aquelas pessoas que já encontraram bem-estar para a vida por conta própria. Saúde aqui como aqueles que já, através de mecanismos humanos, através de recursos humanos, por mérito próprio, aparentemente já encontraram o sucesso e o bem-estar na vida. Jesus está dizendo, olha, não foi para esses que eu vim. Jesus diz, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Jesus continua e diz assim, eu não vim para chamar justos, né? Pessoas que já se acham perfeitas, pessoas que já se acham aí resolvidas, pessoas que já se acham acima da média ou na média. Jesus diz, não, eu não vim para chamar justos, perfeitos. Jesus diz, eu vim para chamar pecadores ao arrependimento, à graça, a uma nova vida. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3, como foi já lido no decorrer desse momento, desse culto, lá está escrito assim, Jesus chama pelo nome as suas próprias ovelhas.
ouvem a sua voz e ele as conduz para fora. É o convite gracioso do Senhor Jesus. É o chamado do Senhor Jesus. O mesmo chamado de Deus no Antigo Testamento é o chamado do Senhor Jesus no Novo Testamento para aqueles que deveriam segui-lo. Em dias atuais, trazendo para os nossos dias, eu reflito e pergunto mais uma vez, como fiz no início, quantas pessoas hoje estão longe do caminho do Senhor? Similar ao povo de Israel no Antigo Testamento e similar também aos fariseus, aos religiosos, aos ricos, aqueles que tinham saúde na época de Jesus, no Novo Testamento. Quantos estão hoje confinados na terra estranha, na sua própria Babilônia, na terra estranha dos aparentes lucros, aparentes ganhos, de uma religiosidade tradicional, confortável, ou acomodados num bem-estar que eles mesmos construíram para si, sem a possibilidade do Evangelho, da graça e da presença de Jesus. Quantos você conhece que estão nessa condição? Quantos você conhece que já ouviram falar de uma vida real com Cristo, só que ainda continuam distantes, indispostos e indiferentes? Quão grande é o nosso Deus, poderoso Ele é. O mesmo Deus, resgatador de Israel, em Cristo, nosso Salvador e Senhor, hoje Ele chama você e a sua família de volta para uma vida de fé nele, para uma vida de confiança em sua obra, para uma vida de esperança e para uma vida de paz em suas promessas, na promessa de Jesus, mas principalmente, uma vida de obediência aos seus mandamentos e à sua palavra. Portanto, para ser fortalecido e renovado em aliança, Deus o chama de volta. É um chamado para andar em sintonia com a voz do bom pastor. É um chamado para viver na cadência e no ritmo do nosso Criador, Redentor e Resgatador. Ouvir a sua voz, ouvir o seu chamado e partir em sua direção. É um chamado para um compromisso e uma jornada de fé em dias tão turbulentos que nós estamos vivendo e as perspectivas que temos pela frente. É um chamado precioso. É um chamado para uma jornada de fé, de confiança, de esperança e de obediência no coração ao santo e eterno Deus. É o chamado que Deus lhe faz. E é assim que nós concluímos as nossas reflexões em Isaías capítulo 40, 48. Dá para você perceber que o problema não era somente um problema econômico, não era apenas um problema social, não era apenas um problema de crise de saúde pública, não era somente um problema de isolamento de Jerusalém, distanciamento de casa. Era um problema moral no coração, um distanciamento da voz de Deus, do mandamento do Senhor. Mas para isso, na sua infinita graça e quão poderoso Ele é, Ele chamou o seu povo de volta, não só para Jerusalém, para uma vida com Ele, para um andar com Deus. É o mesmo convite, é o mesmo chamado que é feito para você ao longo dessas meditações em Isaías capítulo 40 até o capítulo 48. Ao término dessa leitura e reflexão em Isaías capítulo 40 até 48, eu creio e eu passo para você também a letra de duas antigas canções que sublinha o que foi conversado nesses 2 meses, que ao meu ver, elas traduzem, colocam aí no retrato aquilo que foi a mensagem de Deus para o povo de Israel lá na Babilônia. É a mesma mensagem de Deus para a sua vida e para a sua vida da sua família em tempos tão difíceis que nós vivemos. Que o seu testemunho, que a sua reação, que a sua atitude possa ser a mesma palavra que é cantada na letra dessas canções. A primeira diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mais perto quero estar.
Mesmo que seja a dor, o exílio, a crise, que me una a ti, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. A outra canção que serve como um retrato para essas reflexões, na sua letra, que pode ser a sua, diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se paz a mais doce, tranquilidade, conforto, bem-estar, se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte me fizer sofrer, crise, exílio, distanciamento, penúria, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus, no chamado de Jesus, na vida com Jesus, sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Esse é o chamado do nosso resgatador. Esse é o chamado do nosso Redentor. Para uma vida em aliança com Deus, para uma nova vida com Deus. Seja qual for a situação, Ele é aquele que sempre nos chama de volta para uma vida com Ele, na sua graça e na sua palavra. Que ao nosso Deus seja dada toda a honra e toda a glória na nossa vida, na vida da sua família, na vida da nossa igreja. Amém. Deus nos abençoe. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor, que
Irmão, a graça do Senhor Jesus seja conosco. Quero fazer uma oração com os irmãos. Vamos orar junto, agradecer ao Senhor pelas bênçãos que tem nos dado. Da tua bênção, tu dias, Senhor. Obrigado, Senhor, porque está reunido. Está louvando o Senhor, está te buscando a tua bênção. Abençoa a tua igreja, abençoa nossas vidas, abençoa o teu povo, Deus, para que possamos ter vitória no Senhor. Ensina a enfrentar batalhas, enfrentar os problemas, a vencer todos os problemas. Senhor, esteja conosco, todos os nossos passos. Dá tua bênção, direção ao teu povo. Todos os irmãos, cada uma família, santifica o teu povo, consagrando para servir o Senhor mais e mais. Nos dá a tua segurança, nos dá a tua força, nos dá um dia de paz e guarda de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Quão grande é o nosso Deus, poderoso, poderoso Ele é, para que você seja fortalecido e renovado em aliança com o Senhor. Creio que ficou claro para você que é o próprio Deus quem o chama de volta para Ele, você e a sua família. Deus o chama pelo nome, de volta para Ele. Em Cristo Jesus, Deus o chama com perdão, com promessas e com novos mandamentos, com uma nova orientação, com um novo ensino para a sua vida. Nessa hora, eu chamo você a receber, você e a sua família, a bênção do Senhor para esse chamado, para essa caminhada, para essa jornada que temos pela frente como povo de Deus, perto, mais perto dele, dizendo: sou feliz com Jesus. Receba você e a sua família a bênção do Senhor Jesus. Oremos. Que a graça e a paz do nosso Deus, que o amor, o perdão e a misericórdia do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que a consolação, a comunhão, o encorajamento, o chamado do Santo Espírito de Deus para uma nova vida, sejam sobre cada um dos irmãos, sobre as suas respectivas famílias, sobre a Igreja de Cristo Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus seja louvado, Deus nos abençoe.